À medida que se aperfeiçoem os nossos meios de investigação e que a ciência voltar suas vistas para o invisível e para o imaterial, em vez de se acantonar por sistema no domínio grosseiramente tangível e cujo território é tão limitado. Aliás, a força da evolução obriga fatalmente os retardatários a abrir o intelecto às novas concepções. A fotografia do invisível, quer opere nas insondáveis profundezas da extensão, quer penetre no interior das substâncias opacas, patenteia ao espírito possibilidades que, há alguns anos apenas, seriam taxadas de utopias supersticiosas. Faz-se mister que a humanidade se liberte das enervantes afirmações dos materialistas. Soa a hora em que tem de cair o véu que tolhe a visão clara da natureza. Apesar das mais extravagantes teorias, forjadas para explicarem os fenômenos espíritas sem a intervenção dos espíritos, a verdade se evidencia de maneira esplêndida. Sim, temos uma alma imortal. Sim, as vidas sucessivas na Terra e no espaço são simples trechos do interminável caminho do progresso e todos nos achamos em marcha para altos destinos. O sentimento da imortalidade, que sempre se manifestou em todas as idades do gênero humano, que se atestou, de modo tangível, em todas as épocas, por manifestações semelhantes às que hoje observamos, está prestes, enfim, a receber sua explicação científica. Esplenderá então a moral sublime da solidariedade, da fraternidade e do amor, forçosa consequência das vidas sucessivas e da identidade de origem e de destino. Por termos o sentimento vivo de que soa a hora em que a ciência há de unir-se à revelação, é que todos os esforços empregam por trazer a nossa pedra ao edifício. Para todos os espíritos independentes, que se não ache cegado por ideias preconcebidas, são fora de dúvida que as descobertas contemporâneas acarretam firmes apoios ao espiritualismo. As especulações precedentes sobre a matéria no estado sólido, líquido ou gasoso se justificam plenamente, como é fácil de ver-se. Dado que, verdadeiramente, os gases são formados de átomos a moverem-se em todos os sentidos com prodigiosa rapidez, é claro que, resfriando-se esses gases, isto é, reduzindo-se-lhes o movimento, suas moléculas se aproximarão. Se, ao demais, ajudarmos essa concentração por meio de pressões enérgicas, o gás há de passar ao estado líquido e de, afinal, solidificar-se, quando as suas moléculas possam exercer as mútuas atrações. É precisamente o que se dá. Só ultimamente se chegou a comprovar esses resultados que a teoria fazia prever. Assim é que o Sr. Kyle Tate mostrou que o oxigênio se liquefaz a 29 graus abaixo de zero, sob uma pressão de 300 atmosferas, ou, então, conforme o Sr. Wroblewski o determinou, sob a pressão de uma atmosfera, mas fazendo-se descer a temperatura a 184 graus abaixo de zero. O ar que respiramos se torna líquido, quando a temperatura é de 192 graus abaixo de zero. A 2 graus de menos, também o azoto se torna líquido. De sorte que, se o Sol se extinguisse, isto é, se deixasse de nos dar o calor que mantém todos os corpos terrestres no estado atual, a Terra seria inabitável, porquanto o ar provavelmente se solidificaria, bem como o hidrogênio em todos os gases, não mais haveria atmosfera e um frio mortal substituiria a animação e a vida. Incontestavelmente, reina continuidade em todas as manifestações da matéria e da energia. Todos os estados, tão diversos, das substâncias se ligam entre si por estreitos laços, não há barreira intransponível a separar os gases impalpáveis das matérias mais duras ou mais refratárias. Em realidade, uma continuidade existe perfeita nos estados físicos, que podem passar de um a outro por gradações tão suaves, que racionalmente podem ser considerados formas amplamente espaçadas de um mesmo estado material. Tanto mais exato é isto, quanto nenhum estado material possui qualquer propriedade essencial de que os outros não partilhem. Os sólidos, sob fortes pressões, se escoam como os líquidos, e os gases podem comportar-se como corpos sólidos pouco compressíveis. O Sr. Tresca, submetendo o chumbo a uma pressão de 130 kg por centímetro quadrado, fez correr dele um veio líquido, qual se estivesse fundido.
O Sr. Dalbrey produziu erosões e arrancamentos em blocos de aço, pela força de gases violentamente comprimidos. O efeito foi semelhante ao que teria produzido o choque de um burião de aço energicamente acionado. Hoje se compreenda que a grandeza do efeito que um corpo produz está longe de corresponder ao peso desse corpo. Assim, uma quantidade extremamente fraca de gás, diz o Sr. Dalbrey, falando da dinamite, produz efeitos verdadeiramente assombrosos. O peso de 1,5 kg de gás, atuando sobre um prisma de aço de 134 cm², o que corresponde ao peso de 162 mg por milímetro², produz nele, a par de diferentes escavações na superfície, o seguinte. Primeiro, rupturas, que somente pressões de 1 milhão de quilogramas seriam capazes de produzir, isto é, a pressão de um peso 600.000 vezes maior do que o do gás causador de tais despedaçamentos. Segundo, esmagamentos, que não podem corresponder a menos de 300 atmosferas. Postas em confronto com efeitos mecânicos determinados pelo raio, mostram essas experiências que as mais altas formas da energia se acham sempre ligadas à matéria cada vez mais rarefeita. É, pois, por indução absolutamente legítima que acreditamos na existência dos fluidos, isto é, de estados materiais em que a força viva das moléculas ou dos átomos aumenta sem cessar, até ao estado primitivo, que se caracterizará pelo máximo de força viva no mínimo de matéria. Entre a matéria sólida e o fluido universal, depara-se com uma imensa série graduada de transições insensíveis, em que o movimento molecular vai em constante crescendo. Pode-se resumir no quadro seguinte tudo o que acabamos de examinar. Na unidade de volume máximo de matéria, ligada ao mínimo de força viva, limite absoluto, do 173º abaixo de zero. Matéria no estado sólido. Minerais, metais, sais, etc. Orientação fixa dos agrupamentos moleculares, uns com relação aos outros. Oscilações restritas e movimentos de vibração das moléculas. Matéria no estado líquido. A água, o vinho, o álcool, etc. Orientação móvel dos agrupamentos moleculares uns com relação aos outros. Oscilações lentas, mas começo do movimento de rotação das moléculas sobre si mesmas. Matéria no estado gasoso. O ar, o hidrogênio, o oxigênio, etc. Movimentos rápidos de translação das moléculas em todas as direções, acompanhadas de uma rotação mais pronunciada, à medida que a matéria se rarefaz. Matéria no estado etérico imponderável. Manifestando-se pelos fenômenos caloríficos, luminosos, elétricos, vitais, etc. Movimentos de translação, mais rápidos do que no estado precedente, movimento rotatório dos átomos, desenvolvendo uma força centrífuga, que contrabalança a ação da gravitação. Matéria no estado fluídico. Todos os fluidos do mundo espiritual, caracterizados por movimentos cada vez mais rápidos das moléculas e dos átomos, sempre imponderáveis. Na unidade do volume, máximo de força viva com o mínimo de matéria. Matéria no estado cósmico ou primordial. Máximo de movimentos atômicos. A matéria está no seu ponto extremo de rarefação. Acha-se no estado inicial e contém, em potência, todos os estados enumerados acima. A ponderabilidade. Estudando o quadro precedente, é-nos lícito perguntar como pode a matéria chegar ao ponto de não pesar, isto é, a tornar-se imponderável. Compreendamos facilmente que a matéria, passando do estado sólido à forma gasosa, ocupe um volume maior, pois que o calor tem por efeito aumentar a amplitude das vibrações de todas as partes infinitamente pequenas que constituem o corpo. Mas é claro que, se se recolher todo o gás produzido pela transformação de um corpo sólido em corpo gasoso, esse gás terá sempre o mesmo peso que quando estava concentrado sob uma forma material. Parece incompreensível que a matéria possa deixar de ter peso, mesmo que a imaginemos tão rarefeita quanto o queiramos. Entretanto, é certo que a eletricidade ou o calor nenhuma influência exercem sobre a balança,
qualquer que seja a quantidade que desses fluidos se acumule no prato do aparelho. Se tais manifestações da energia derivam de movimentos muito rápidos da matéria etérea, precisamos tentar compreender por que essa matéria não pesa. Devemos prevenir o leitor de que, neste ponto, recorremos a uma hipótese de que nos é toda pessoal a maneira pela qual resolvemos o problema. Se, portanto, não for concludente a nossa demonstração, a falta só nos deve ser imputada a nós e não ao Espiritismo. Para termos a explicação do que neste caso se passa, precisamos lembrar-nos de que a ponderabilidade não é propriedade essencial dos corpos. O que neste mundo se chama o peso de um corpo mas não é do que a soma das atrações exercidas pela Terra sobre cada uma das moléculas desse corpo. Ora, sabemos que a atração decresce com muita rapidez segundo o afastamento, pois que ela diminui na razão do quadrado da distância. Vemos, portanto, que um corpo pesará mais ou menos conforme esteja mais ou menos afastado do centro da Terra. A experiência demonstra que assim, pesando-se um pedaço de ferro em Paris, se seu peso for igual a 2 kg, quer isso dizer que a força de atração, nessa cidade, é, para aquele corpo, igual a 2 kg. Se transportarmos esse ferro para o Equador, ele pesará menos 5 gramas e 70 centigramas e no polo mais 5 gramas e 70 centigramas. Que foi o que se deu. Evidentemente, a massa do corpo considerado não mudou durante a viagem, mas, como a Terra, no Equador, é mais volumosa, estando aquele pedaço de ferro mais afastado do seu centro, a atração é menos forte, sendo de 5,70 gramas a diminuição por ela sofrida. No polo, produziu-se a ação oposta, por isso que a Terra aí é achatada, de sorte que a gravitação aumentou de 5 gramas e 70 centigramas. Logo, em geral, um corpo varia de gravidade conforme seja maior ou menor a sua distância ao centro da Terra. A gravidade é uma propriedade secundária, não ligada intimamente à substância. Bem compreendido isto, mais fácil se torna conceber-se como a matéria pode vir a ser imponderável. Bastar-lhe a desenvolver uma força suficiente a contrabalançar a atração terrestre. Ora, notou-se, precisamente, que os corpos que giram em torno de um centro, como a Terra sobre si mesma, desenvolvem uma força que foi dado o nome de força centrífuga. Porque essa força tem por efeito diminuir a gravidade. Em mecânica se define o peso de um corpo como sendo a resultante da atração do centro terrestre, diminuída da ação que a força centrífuga exerce. Ela no polo é nula e máxima no Equador. Calculou-se que, se a Terra girasse 17 vezes mais depressa, isto é, se fizesse a sua rotação em 1 hora e 24 minutos, a força centrífuga se tornaria grande bastante para destruir a ação da gravidade, de modo que um corpo colocado no Equador deixaria de pesar. Apliquemos estes conhecimentos mecânicos às moléculas materiais que, como se sabe, são animadas de um movimento duplo, de oscilação e de rotação, e possível nos será imaginar, para cada uma delas, um movimento de rotação bastante rápido para que a força centrífuga desenvolvida anule a de gravitação. Nesse momento, a matéria se torna imponderável. Esta hipótese se ajusta bem aos fatos, pois que, à medida que a matéria se rarefaz, aumentam de rapidez os seus movimentos moleculares, como temos comprovado relativamente aos gases. A grande lei de continuidade nos leva a supor que o estado gasoso não é o limite último que se possa atingir. A matéria fluídica é aquela em a qual, acentuando-se o movimento molecular gasoso, a rarefação também se acentua e, com o desenvolver a rotação das moléculas crescente força centrífuga, a matéria passa ao estado de invisível e imponderável. Em seu discurso sobre a gênese dos elementos, Crookes foi conduzido a levantar a questão de saber se não existem elementos de pesos atômicos menores do que zero, isto é, que não pesam. Lembra ele que, em nome da teoria, o Dr. Carnot reclamou esse elemento, essa não substancialidade. Cita igualmente a opinião de Helmholtz, segundo o qual a eletricidade é, provavelmente, atômica, como a matéria. Isto posto,
Ele pergunta se a eletricidade não será um elemento negativo e se o éter luminoso também não será. Declara: não é impossível conceber-se uma substância de peso negativo. Antes dele, o Sr. Airy, na sua Vida de Faraday, escrevera: posso facilmente conceber que em torno de nós abundem corpos não submetidos a essa ação intermútua e, por conseguinte, não sujeitos à lei de gravitação. Aí chegado, podemos perguntar se a matéria primitiva é rigorosamente imponderável, isto é, absolutamente livre de toda e qualquer ação da gravitação. Sabemos, evidentemente, que os movimentos da matéria primitiva, conhecidos sob os nomes de luz, calor, eletricidade, etc., nenhuma ação exercem sobre a mais sensível balança. Não haverá, porém, apesar de tudo, uma atração que retenha essas forças da matéria em torno da Terra, de maneira a constituir para esta um envoltório permanente. Cremos que tal é a realidade e vamos dizer em que nos baseamos para emitir essa hipótese. Examinando nosso sistema solar, a astronomia nos ensina que, primitivamente, o Sol e todos os planetas formavam uma imensa nebulosa de matéria difusa, tal qual outras que ainda vemos no espaço. Antes que se houvesse operado a condensação dessa matéria em focos distintos, qual poderia ser a sua densidade? Camille Flammarion responde com exatidão. Suponhamos toda a matéria do Sol, dos planetas e de seus satélites uniformemente repartida no espaço esférico que a órbita de Netuno abrange. Daí resultaria uma nebulosa gasosa, homogênea, cuja densidade é fácil de calcular-se. Como a esfera da água de igual raio teria um volume de mais de 300 quatrilhões de vezes o volume terrestre, a densidade procurada não seria de mais de meio trilionésimo da densidade da água. A nebulosa solar seria 400 milhões de vezes menos densa do que o hidrogênio à pressão ordinária, o qual, como se sabe, é o mais leve de todos os gases conhecidos. Ele pesa 14 vezes menos que o ar. 10 litros de ar pesam 13 gramas, 10 litros de hidrogênio pesam 1 grama. Vê-se, pois, que essa matéria nebulosa atinge tal grau de rarefação, que a imaginação não a pode conceber. Entretanto, a matéria ainda pesa, nesse estado último. Este ponto se acha perfeitamente determinado pelo estudo dos cometas, que são amontoados nebulosos de densidade extremamente fraca e que, no entanto, obedecem às leis da atração. Isto mostra que os fluidos formadores da nossa atmosfera terrestre têm uma densidade tão fraca quanto se queira, mas suficiente para os reter em nossa esfera de atração. Decorre daí este outro ponto importante, que a alma, revestida do seu corpo fluídico, não pode abalar para o infinito, no momento em que a morte terrena a libera da prisão carnal. Somente quando se ache terminada sua evolução terrena, isto é, quando o perispírito está suficientemente desprendido dos fluidos grosseiros que o tornam pesado, é que o espírito pode gravitar para outras regiões e abandonar, afinal, o seu berço e, como o pássaro, desferindo o voo, fugir do ninho onde viu a luz. Aliás, também é possível que entre a matéria pesada e os fluidos relações existam oriundas, não mais da gravitação, porém de ações indutivas, como as que existem entre as correntes elétricas e magnéticas. Estes argumentos, que se poderia multiplicar, mostram que a ciência especulativa não se opõe de forma alguma à existência dos fluidos e que, nesse terreno, os espíritos nos instruíram tão bem e tão exatamente, quanto lhes era possível fazê-lo. Os nossos instrutores do espaço se revelam bons químicos e excelentes físicos. Acionam forças e leis que ainda temos de descobrir, quer com relação aos fenômenos de transporte, quer para produzir essas maravilhosas materializações de que resulta a formação temporária, parcial ou total, de um ser vivo. Completo é preciso que se torne o acordo entre o mundo espiritual e a ciência, para que se opere a transformação desta humanidade rebelde, que cada dia mais se atola na negação de toda a espiritualidade. Mas, a ação da providência se faz sentir e as manifestações supraterrestres vêm arrancar os povos ao torpor em que caíram. Já muitas inteligências despertam e procuram saber o que se oculta por detrás dessas aparições, dessas casas assombradas,
desses fenômenos espíritas que se lhes apresentavam como superstições vulgares. Vem próximo o dia em que as multidões aprenderão, com emoção religiosa, que a alma é imortal e que o reino da justiça imanente do além se ergue sobre as bases inabaláveis da certeza científica. Capítulo 4. Discussão em torno dos fenômenos de materialização. Nos capítulos precedentes, aduzimos as provas que, parece-nos, demonstram com segurança a existência e a imortalidade da alma. Todavia, convém analisemos as objeções que se nos opuseram, quer com relação aos fatos em si mesmos, quer quanto às consequências que deduzimos deles. Exame da hipótese de serem falsos os fatos relatados. Evidentemente, esta suposição é a que mais de pronto se apresenta aos que pela primeira vez leem narrativas tão extraordinárias, quais as das materializações. É legítimo esse sentimento de dúvida, porquanto tais manifestações póstumas distam tanto do que toda a gente está habituada a considerar possível, que se compreende perfeitamente bem a incredulidade. Quando, porém, se toma conhecimento dos volumosos arquivos do Espiritismo, é-se obrigado a mudar de opinião, porquanto o que se depara a quem os examina são relatórios promanentes de homens de ciência universalmente estimados, de cuja palavra não se poderia suspeitar, tão acima de toda suspeita a honradez deles. Com efeito, ninguém pode absolutamente imaginar que os professores Ari, Mapes, o grande juiz Edmondes, Alfred Russel Wallace, Crookes, Aksakoff, Zoellner ou Dr. Gebier se hajam conluiado para mistificar seus contemporâneos. Seria tão absurda semelhante suposição que temos por inútil insistir sobre esse ponto. Será, no entanto, mais admissível que esses homens eminentes se hajam deixado enganar por hábeis charlatães que no caso seriam os médiuns. Não cremos tampouco, visto que alguns médiuns, como Eusapia Paladino, foram estudados por diversas comissões científicas, de que faziam parte homens do valor de Lombroso, Charles Richet, Carl Duprel, Aksakoff, Morcelli, Maxwell, de Rochas, astrônomos quais Schiaparelli e Porro, etc., e todos esses investigadores, separadamente, chegaram à comprovação de fenômenos idênticos. Fora, pois, necessária mais insígnima fé, para se não reconhecer o imenso alcance dessas experiências. Os adversários do Espiritismo guardam silêncio acerca desses trabalhos, et por causa, mas os que se resolveram a consultá-los, certo se impressionarão com o prodigioso concurso de afirmações unânimes, que dão aos fatos espíritas verdadeira consagração científica. Quererá isso dizer que devamos aceitar todas as afirmações espíritas que nos forem feitas por quaisquer individualidades? Evidentemente, não. Sobretudo nessas matérias, faz-se preciso nos mostremos excessivamente severos quanto ao valor dos testemunhos e proceder a uma seleção séria no acervo das observações. Entretanto, não se nos afigura lícito desprezar os relatos que provêm de homens instruídos, de posição independente, que nenhum interesse tenham em mentir e cuja palavra é acatada sobre qualquer outro assunto. São extremamente numerosos e merecem inteiro crédito os depoimentos de engenheiros, padres, magistrados, advogados, doutores que hão experimentado seriamente o que referem como foram convencidos. Há 50 anos esse vasto inquérito se vem processando e imenso número de documentos possuem sobre cada classe de fenômenos, de sorte que, apartados os casos duvidosos, resta elevado número de narrativas, idênticas quanto ao fundo, mostrando que esses narradores, desconhecendo-se uns aos outros, assinalaram fatos precisos. As fraudes dos médiuns. Se, geralmente, é pouco suspeita a boa-fé dos assistentes, o mesmo não se dá com a dos médiuns, a qual pode exigir muita reserva. É certo que os médiuns profissionais são às vezes tentados a suprir a falta de manifestações, quando longo tempo se passa sem que elas se produzam. A simulação, porém, só pode dar-se no tocante aos fenômenos mais simples e unicamente os observadores ingênuos e inexperientes se deixam enganar, caso que não é o dos sábios cujos nomes vimos de citar, os quais operavam tomando todas as precauções necessárias.
Os fenômenos de materialização, pela sua singularidade, foram sempre os que constituíram objeto de vigilância mais severa e os experimentadores, cépticos ao iniciarem suas investigações, somente adquiriram a certeza da realidade dos mesmos fenômenos quando se lhes tornou evidente que as materializações não podiam ser efeito de disfarces do médium, ou produzidas por um comparsa que desempenhasse o papel do espírito. Tomemos para exemplo as clássicas pesquisas de William Crookes. Só ao cabo de 3 anos de investigações, feitas, pela maior parte, na sua própria casa, em seu laboratório, conseguiu ele ver e fotografar simultaneamente o espírito e o médium e certificar-se assim de que a aparição não era devida a um disfarce de Florence Cook. Aliás, esta menina de 15 anos passava semanas inteiras em casa do professor, onde lhe teria sido impossível preparar as maquinações indispensáveis à execução de semelhante impostura. Em todos os relatos sérios que se hão publicado sobre as materializações, a primeira parte da narrativa é consagrada à descrição das providências tomadas para evitar o embuste, sempre suspeitável. O gabinete do médium é cuidadosamente examinado, verifica-se que não há alçapões, nem janelas dissimuladas, nem armários em que se possam esconder um ou mais comparsas. Por vezes, as portas do aposento onde a reunião se efetua são seladas com papel timbrado, de maneira a não poderem abrir-se sem ruído e sem ruptura dos papéis. O próprio médium é severamente examinado e frequentemente despido, de forma que não possa esconder o que quer que sirva para um disfarce. Concluídos esses preliminares, trata-se de colocar o médium na impossibilidade de mudar de lugar. Não raro, como fizeram Varley e Crookes, estabelece-se uma corrente elétrica que, depois de atravessar o corpo do sensitivo, vai ter um galvanômetro de reflexão, que assegura sua imobilidade, porquanto, o menor movimento que ele fizesse ocasionaria uma diferença na resistência do circuito e se revelaria por variações na intensidade da corrente, variações que o espelho indicaria. Apesar de tão minuciosas precauções, o espírito de Katia e o da senhora Fay se mostraram como de ordinário, o que provou a perfeita independência da aparição. Doutras vezes, atam-se as mãos e os braços do médium por meio de cordões em que são dados nós, aos quais se apõem selos de cera. A mesma ligadura lhe passa depois em torno do corpo, prendendo-o à cadeira, onde outros nós são feitos e selados. Finalmente, a extremidade do cordão é presa a um anel, fora do gabinete, à vista dos assistentes. Não raro, empregam-se sacos ou redes, que se fecham e selam como precedentemente. Tem-se mesmo chegado a utilizar gaiola. Apesar de todas essas medidas de fiscalização, os fatos se hão reproduzido exatamente como quando o médium está livre. Incontestavelmente, existem copiosas e absolutas provas de que o médium não pode fraudar. É quando, nas próprias habitações dos investigadores, se fotografam simultaneamente o espírito e o médium. Não sendo possível, então, que qualquer comparsa simule a aparição, é de toda evidência que o médium não é o autor consciente do fenômeno. Os desta natureza foram observados por William Crookes, por Aksakov, pelo Dr. Itman, etc. Não são menos probantes os moldes de membros corporais de formas materializadas. Não somente é impossível simulá-los, pois que não se pode fazer o molde de uma mão completa, senão compondo de várias peças cujas junturas ficam visíveis, ao passo que os espíritos produzem não nas têm, mas ainda porque um molde que não se compusesse de diferentes partes não poderia ser retirado, visto que o pulso é notoriamente mais estreito do que a mão à altura dos dedos. Nas experiências que citamos, o molde da mão física do médium difere inteiramente do da aparição, o que positivamente demonstra duas coisas. Primeiro, a sinceridade do médium. Segundo, que a mão fluídica não é devida a um desdobramento seu. Cumpre não esquecer tampouco que, quase sempre, a parafina foi pesada pelos operadores, antes e depois das sessões, verificando eles ser o peso do molde, mais o da parafina não utilizada, igual ao peso primitivo dessa substância, donde a conclusão de que o molde foi fabricado in loco e não trazido de fora.
Supondo que os médiuns fossem dotados de astúcia até então desconhecida, esbarra-se de encontro à evidência das fotografias e dos moldes. Somos, pois, forçados a afastar a hipótese de um embuste, pelo menos nos casos que citamos. Será a aparição um desdobramento do médium? É de notar-se que os incrédulos, que negam a possibilidade do desdobramento como explicação dos fenômenos telepáticos, não hesitam em lançar mão desse argumento quando se trata de aparições comprovadas nas sessões espíritas. Embora se reconheça que essa possibilidade às vezes é efetiva, pode-se ter a certeza de que, em muitos casos, intervêm outros fatores. É muito simples a distinção que se deve fazer entre uma bilocação do médium e uma materialização de espírito. Sempre que o fantasma se parecer com o médium, a aparição será devida à exteriorização do seu perispírito. Sabemos, com efeito, que o corpo fluídico é sempre a reprodução exata e fiel do corpo físico, com todas as minúcias. Jamais se verificaram experimentalmente dessemelhanças entre o indivíduo e o seu duplo, exceto as que resultam do jogo da fisionomia ao exprimir emoções. São dois exemplares do mesmo ser, duas reproduções da mesma entidade. Tivemos ensejo de reconhecer essa identidade no caso que Cox refere e eis o que diz a respeito o Sr. Brackett, excelente juiz nessas questões. Vi centenas de formas materializadas e, em muitos casos, o duplo fluídico do médium se lhe assemelhava tanto, que eu juraria ser o próprio médium, se não visse esse duplo se desmaterializar na minha presença e não verificasse, logo após, que o médium estava adormecido. Lembremos também que o molde de um pé fluídico de Eglinton é a reprodução exatíssima do seu pé em carne e osso. Para nós, portanto, é mais que provável que um médium exteriorizado não pode, motu próprio, transformar-se. Exteriorizado, ele aparece idêntico ao seu corpo físico e é em virtude dessa semelhança que se tem podido frequentemente comprovar os inúmeros fatos ditos telepáticos. Mas, perguntar-se-á, será impossível ao espírito modificar o seu aspecto? Já se tem observado por vezes fenômenos que parecem contradizer as conclusões enunciadas acima, os que foram denominados de transfiguração. Consistem no seguinte: há médiuns que revelam a singular propriedade de experimentar mudanças na forma do corpo, de maneira a tomarem temporariamente certas aparências, a ressuscitarem, por assim dizer, pessoas falecidas de há muito. Allan Kardec cita o caso de uma moça cujas transfigurações eram tão perfeitas que causavam a ilusão de estar presente o defunto. Os traços fisionômicos, a corpulência, o som da voz, tudo contribuía para tornar completa a mudança. Muitas vezes, ela tomava a aparência de um irmão seu que morrera havia anos. Não é único esse fato. Nas coletâneas espíritas, encontram-se relatos de alguns outros, mas em número reduzido. Desde que, fisicamente, o corpo parece transformado, não poderia essa operação produzir-se, com relação ao perispírito, nas sessões de materialização. Sabemos que o fenômeno é possível, mas então deve-se procurar a causa efetiva da modificação, uma vez que ela nunca se produz naturalmente. Julgamos que provém, precisamente, da ação do espírito de quem o duplo reproduz os traços, uma vez que o médium desconhece o desencarnado que se manifesta dessa maneira. Erro, objetam os críticos. Adormecido, o médium possui uma personalidade segunda, onipotente para agir sobre o seu envoltório, que ela pode modelar como se operasse com cera mole. A forma que o perispírito assume reproduz fielmente a imagem que o médium imagina, de sorte que o ser que é visto a conversar, a deslocar-se, a atuar sobre a matéria que os assistentes tomam por um habitante do além não passa, afinal de contas, do duplo do médium, que assim se caracterizou para aquela circunstância. Notemos, antes de tudo, quão estranho seria que por toda parte os médiuns se dessem inconscientemente a semelhante mascarada e que invariavelmente afirmassem ter vivido na Terra. E, acrescentam os espíritos, aonde irá o médium buscar o modelo para o seu disfarce, uma vez que já não existe o ser que lhe macaquearia? Duas explicações oferecem os opositores. Primeira,
O desenho da forma do ser se encontra no inconsciente dos espectadores. Quando mesmo estes já se não lembrem de todos os trespassados que eles conheceram, existe neles uma imagem exata e indelével desses trespassados e é por esse desenho inconsciente que o duplo se modela. O próprio fato de ser reconhecida a aparição, dizem os nossos adversários, basta para mostrar que ela subsistia, ignorada, no inconsciente de um dos assistentes. É maravilhosa a clarividência do paciente em transe e lhe permite ler o que se passa nos outros, como em um livro aberto. Por possuir ele essa faculdade, como mostram os exemplos do sonambulismo, é que tendes a ilusão de estar em presença de uma personagem de outro mundo. Segunda, quando ninguém conhece a aparição, é que a sua imagem foi tomada ao astral. Chama-se assim a ambiência fluídicas que cerca a Terra, e que teria a propriedade de conservar-nos como clichês inalteráveis de tudo que existe. A primeira hipótese, leitura no inconsciente, seria admissível, se faltassem experiências a que ela não se pode aplicar. É bem certo que guardamos impressões imperecíveis de tudo o que nos afetou os sentidos. Mesmo quando a lembrança já se tem enfraquecido, a ponto de não ser capaz de reproduzir um período da nossa vida passada, ainda possível é conseguir se renasçam as sensações então experimentadas, com um frescor e um brilho tão vivo quanto no momento em que as tivemos. Não somos nós próprios, porém, que temos essa faculdade. Preciso se torna um hipnotizador que a revele e ele mesmo só alcança certos pacientes especiais. Nunca ficou demonstrado que um médium a possuísse, tanto mais que, como afirmam todos os que han estudado a mediunidade, e absolutamente passivo o concurso do médium. Se, realmente, a faculdade deste fosse tão potente, conforme o querem tais teorias, possível lhe fora atender sempre a todos os pedidos e fazer que a visão dos assistentes aparecesse em todos os seus mortos queridos. É o que pondera Ksakoff. Se as materializações não passam de alucinações produzidas pelo médium, isso te dispõe da faculdade de ver todas as imagens armazenadas nas profundezas da latente consciência sonambúlica dos assistentes e de ler todas as ideias e todas as impressões, que se encontram em estado de latência na lembrança deles. Bem fácil lhe seria contentar a todos os que assistem à sessão, fazendo sempre que se lhes apresentassem ante os olhos as imagens das pessoas defuntas que lhes são caras. Que triunfo, que glória, que fonte de riqueza para um médium que chegasse a semelhante resultado. Mas, com grande pesar deles, as coisas não ocorrem assim. Para a maioria, são estranhas as figuras que se lhes apresentam, figuras que ninguém reconhece e extremamente raros são os casos em que fica bem comprovada a semelhança com o defunto, não só quanto ao aspecto, mas também quanto à personalidade moral. Os primeiros constituem a regra, os outros a exceção. Este raciocínio relativo à alucinação se pode aplicar inteiramente a uma transfiguração do corpo fluídico do médium. O fenômeno seria até mais probante ainda, pois que se poderia fotografar o ser aparente, chamado das profundezas do túmulo, ou obter dele um molde qualquer. Semelhante explicação, por muito engenhosa que seja, não consegue abranger todos os casos. Evidentemente, se a dupla do médium que tenta fazer que o tomem por um defunto, impossível lhe será falar na língua de quem em vida usava o morto, desde que não conheça essa língua. Examinemos alguns fatos que põem de manifesto essa verdade. O Sr. James M. Sherman, de Rumford, Rhode Island, descreveu em Light de 1885, página 235, muitas sessões a que assistiu em casa da Sra. Allens, residente em Providence, Rhode Island. Eis o que se passou na de 15 de setembro de 1883. Fui chamado com minha mulher às proximidades do gabinete e, colocados diante dele, vi aparecer no assoalho uma mancha branca que insensivelmente se transformou numa forma materializada, no qual reconheci minha irmã e que me enviou beijos. Apresentou-se em seguida a forma da minha primeira mulher, depois do que as duas metades da cortina se afastaram, deixando ver de pé, pela abertura, uma forma feminina, vestida à moda dos insulares do Pacífico, tal como era 45 anos antes e da qual eu me lembrava muito bem.
falou-me na sua língua materna. É positivo, nesse caso, que a Sra. Allens não conhecia os dialetos polinésios. Poderíamos juntar a este outros testemunhos, melhor, porém, nos parece lembremos imediatamente o relato das pesquisas do Sr. Livermore, que viu o fantasma de sua mulher e que conservou cartas escritas na sua presença pela aparição, em francês, língua ignorada de Cat Fox, a médium, que absolutamente se conservava no estado normal enquanto durava o fenômeno. Tanto a forma materializada de Stella era um ser independente da médium, que pôde manifestar-se por meio da fotografia, 3 anos depois de ter deixado de aparecer e na ausência da médium Cat Fox. Possuímos, a respeito, o depoimento do Sr. Livermore perante o tribunal, quando do processo instaurado contra o fotógrafo espírita Muller, Spiritual Magazine, 1869. Ele fez 2 experiências com Muller. Na primeira, apareceu no negativo uma figura ao lado do Sr. Livermore, figura que logo o Dr. Gray reconheceu como sendo um dos seus parentes. Na segunda, houve 5 exposições seguidas e para cada um o Sr. Livermore tomara uma atitude diferente. Nas 2 primeiras chapas, apenas havia nevoeiro sobre o fundo. Nas 3 últimas, apareceu Stella, cada vez mais reconhecível em 3 atitudes diferentes. A precaução, tomada pelo Sr. Livermore, de mudar de posição para ser fotografado, exclui a hipótese de que as chapas tenham sido preparadas de antemão. Ao demais, diz ele, ela foi muito bem reconhecida, não só por mim, como por todos os meus amigos. A uma pergunta do juiz, declarou ele que possuía muitos retratos da esposa, porém nenhum sob aquela forma. Isto, pois, nos dá a certeza de que Stella vive no espaço e que aí conservou a sua forma terrena, visto que deu provas disso por meio da materialização e da fotografia. As comunicações que transmitiu demonstram que a sua capacidade intelectual nenhuma diminuição sofreu, o que atestam as cartas que escreveu em francês puro. Os fatos, portanto, confirmam o ensino espírita, com exclusão de qualquer outra teoria. Precisamos não esquecer nunca que uma hipótese é necessariamente falsa ou incompleta, desde que não explica todos os fatos. É o caso dessas explicações que pretendem nada mais haver nas materializações do que um desdobramento do médium, ou uma transfiguração do seu duplo. A segunda hipótese, leitura no astral, não é mais plausível do que a precedente. Os fatos que por último citamos bastam para afastar a suposição de que a consciência sonambúlica do médium extraía do astral a figura materializada, porquanto, admitido existam no espaço semelhantes impressões, evidentemente elas seriam apenas imagens inertes, uma espécie de clichês fluídicos, que não poderiam denunciar qualquer atividade intelectual, do mesmo modo que as personagens de um quadro ou de uma fotografia não podem animar-se ou discutir entre si. Notemos também que fora Mr. viessem esses clichês ao encontro do médium, dado que há deles bilhões em torno de nós. Como escolheria ele o que corresponda ao espírito evocado? Se admitirmos que essas aparências são capazes de escrever e de dar provas de uma existência física, estaremos com a teoria espírita, pois então já não haveria como distingui-las de verdadeiros espíritos. Mas, não se pode sequer admitir a explicação do desdobramento transfigurado, porquanto há casos em que não se mostra apenas um único espírito materializado, em que, ao contrário, se apresentam muitos ao mesmo tempo, às vezes de sexos diferentes, provando cada um que é um ser real, com um volumoso organismo anatômico, que lhe permite mover-se de um lugar para outro, conversar, numa palavra, afirmar-se vivo. Aqui vão alguns exemplos desses fatos notáveis. Materializações múltiplas e simultâneas. Os senhores Oshley e Heimer são hábeis experimentadores, de posição independente e muito familiarizados com as materializações. Em sua casa, o Sr. Heimers obteve o molde da mão direita de uma aparição que ele viu por um instante ao lado da médium. Para saber se o molde não fora feito pela médium, pediu a esta que mergulhasse a mão no balde que continha parafina, a fim de modelá-la. A mão do espírito difere completamente, pela forma, pela delicadeza e pelas dimensões, da médium. A senhora afirma,
que pertencia à classe operária e já era idosa. No fim do volume Animismo e Espiritismo, de Aksakov, encontram-se fotótipos que reproduzem essas moldagens e permitem a comparação. Noutra sessão, a que assistiu o Sr. Oxley, alguém manifestou o desejo de obter a mão esquerda do mesmo espírito e obteve, fazendo par esse segundo molde com o da mão direita obtido antes. Chamava-se Berthier Aparição. Nada, até então, fora do comum. O fenômeno, porém, se tornou depois interessante. Eis como. Numa sessão ulterior e por um médium do sexo masculino, o Dr. Monk, obtiveram-se moldes das duas mãos de Berthier e de um pé, revelando os três, exatamente, as linhas e traços característicos das mãos e pés de Berthier, tais quais tinham sido notados quando feitos os moldes nas sessões em que médium fora a Sra. Firmin. Psychische Studien, 1877, pag. 540. É muito importante a substituição de uma mulher por um homem, como médium, porquanto, de modo algum se pode explicar, mediante o desdobramento, a produção de imagens idênticas, sendo diferentes os médiums, ao passo que se concebe muito bem que um espírito tome diferentemente a um organismo feminino ou masculino os elementos necessários à sua materialização, pois que esses elementos são os mesmos nos dois sexos. Mas, quando em vez de uma aparição, muitas se mostram simultaneamente, impossível se torna atribuí-las, seja um desdobramento, seja uma transfiguração do médium. Se temos, segundo Aksakov, a narrativa de um desses casos notáveis, sessão de 11 de abril de 1876. A imagem que aqui se vê reproduz exatamente o molde em gesso da mão do espírito materializado, que se intitulava Lili, muito diverso de Berthier, do qual difere fisicamente. A reprodução em gesso foi feita com o molde que aquele espírito deixara na sessão de 11 de abril de 1876, e isso em condições que tornavam impossível qualquer embuste. Como médium, tínhamos o Dr. Monk. Depois de revistado minuciosamente, foi ele metido num gabinete improvisado com auxílio de uma cortina posta no vão de uma janela, conservando-se a sala iluminada a gás durante toda a sessão. Pusemos uma mesa redonda bem junto da cortina e sentamo-nos à volta. Éramos 7. Logo duas figuras de mulher, que conhecíamos pelos nomes de Berthier e Lili, se mostraram no ponto em que se reuniam as duas metades da cortina e, quando o Dr. Monk passou a cabeça pela abertura da mesma cortina, aquelas duas figuras apareceram acima desta, ao mesmo tempo em que duas figuras de homem Milk e Richard, afastaram dos dois lados e também se mostraram. Vimos, pois, simultaneamente, o médium e 4 figuras materializadas, cada uma das quais com traços particulares que a distinguiam das outras, como se dá com as pessoas vivas. Ocioso dizer que todas as medidas de precaução tinham sido tomadas para impedir qualquer embuste para que percebêssemos a menor tentativa de fraude. Nenhuma dúvida tem cabimento aqui, pois que o médium e as formas materializadas são vistos simultaneamente. Se é possível um desdobramento do médium, e disso absolutamente não duvidamos, absurda é a sua divisão em 4 partes, 2 das quais de um sexo e 2 de outro. Somos então forçados a admitir, como única explicação lógica, a existência dos espíritos, sem embargo de todas as prevenções e de todos os preconceitos. E não se julgue seja o único caso citado pelos senhores Reimers e Huxley. É, ao contrário, muito frequente. Eglinton serviu muitas vezes de médium para a materialização de aparições coletivas. Afirma a senhorita Glynn que, em sua casa, se materializaram sua mãe e seu irmão e que, vendo aquelas duas formas ao mesmo tempo em que via o médium, que se lhe achava próximo e com as mãos seguras por outras pessoas, a convicção se lhe impôs da realidade do fenômeno. O pintor Tissot viu simultaneamente, tão bem e por tão longo tempo que pôde com elas fazer belíssimo quadro, duas formas, feminina uma, a outra masculina, a primeira das quais ele reconheceu perfeitamente, e, também, o desdobramento de Eglinton, cujo corpo físico repousava numa poltrona,
A seu lado, afigura-se-nos inútil insistir mais demoradamente nestes fatos, que o leitor encontrará mencionados em grande número nas obras citadas. Resumo. Conquanto tenha havido fraudes operadas por charlatães que queriam passar por médiuns, é incontestável que, quando as experiências foram feitas por sábios, as precauções adotadas bastaram para, em absoluto, afastar essa causa de erro. Os relatos, de origens tão diversas e conformativos uns dos outros, constituem provas de que os fatos foram bem observados e que tais relatos são verídicos. Há-se de banir, absolutamente, a hipótese de que, adormecido, o médium se torne poderoso magnetizador, que pela sugestão imponha seus pensamentos aos experimentadores que, então, se achariam mergulhados num sonambulismo inconsciente, hipnotismo vígio, porquanto jamais se observou semelhante poder. Ainda nenhuma experiência afirmou que quaisquer indivíduos, reunidos numa sala, nunca tendo sido antes hipnotizados ou magnetizados, hajam podido alucinar-se de maneira a ver e tocar um objeto ou uma pessoa imaginários. Numerosas são as provas de que os assistentes se conservam no estado normal, conversando uns com os outros, tomando notas, discutindo os fenômenos, manifestando dúvidas, coisas todas essas que atestam estarem eles perfeitamente despertos. Não esqueçamos tampouco que as fotografias, os moldes, os objetos, que se conservam, deixados pela aparição, as escritas que permanecem depois que o ser há desaparecido, constituem provas absolutas de que não há ilusão, nem alucinação. Eis, pois, aqui todos os casos que se podem apresentar. Antes de tudo, é possível que se verifique uma transfiguração do próprio médium, mas, fatos dessa natureza, extremamente raros, são sempre um pouco suspeitos, a menos que se produzam espontaneamente em plena luz. É mais frequente a transfiguração do duplo do médium, se bem seja ainda excepcional o fenômeno. Vimos, através de fatos positivos, que a hipótese de modificações plásticas do perispírito do médium absolutamente não explica que a materialização empregue uma língua estrangeira que o mesmo médium desconhece, nem os casos de se fazerem visíveis simultaneamente vários fantasmas. Vimos igualmente que ela não pode aplicar-se às formações de fantasmas idênticos, sem embargo de se substituírem os médiuns. Se juntarmos a essas observações as dos casos em que o sensitivo conversa com a aparição, como faziam Katia King e a senhorita Cook, ou as daqueles em que se comprova a presença simultânea do duplo do médium e de espíritos materializados, forçoso se tornará reconhecer que a teoria do desdobramento não é geral e não pode aplicar-se à maioria desses fenômenos. A hipótese de que as aparições sejam apenas imagens tomadas ao astral e projetadas fisicamente pela consciência sonambúlica do médium é inaceitável, porque, primeiro, seria preciso explicar como essas imagens se tornariam seres vivos e manifestariam uma vida psíquica cujos elementos não existem no médium, coisa que jamais foi tentada. A única teoria que explica todos os fatos, sem exceção de um só, é a do espiritismo. Inseparável do seu envoltório perispirítico, a alma pode materializar-se temporariamente, quer transformando o duplo do médium, ou, mais exatamente, mascarando com a sua própria aparência, quer tomando matéria e energia ao médium, para as acumular na sua forma fluídica, que então aparece qual era outrora na Terra. Vamos insistir nos caracteres anatômicos das materializações, para bem estabelecermos a individualidade dos seres que se manifestam nas maravilhosas sessões em que aquele fenômeno se produz. Antes, porém, não será demais apreciemos o grau de certeza que comporta a prova da identidade dos espíritos. Estudo sobre a identidade dos espíritos. Na sábia e conscienciosa obra que o Sr. Aksakov consagrou à refutação das teorias do filósofo Atman, depara-se-nos a conclusão seguinte. Tendo adquirido por laboriosa senda a convicção de que o princípio individual sobrevive à dissolução do corpo e pode, sob certas condições, manifestar-se de novo por intermédio de um corpo humano, acessível a influências desse gênero, a prova absoluta da identidade do indivíduo resulta impossível. Votamos sincera admiração e profundo respeito ao sábio russo que revelou,
Na sua obra, espírito tão sagaz, quanto penetrante. Seu livro é uma das mais preciosas coletâneas de fenômenos bem estudados, onde os espíritas encontram armas decisivas para sustentar luta contra seus adversários. Mas, não podemos adotar todas as suas ideias, por se nos afigurar que o seu propósito, de manter-se estritamente nos limites que lhe impõe a sua discussão com Atman, o fez restringir demasiadamente o caráter de certeza que ressalta das experiências espíritas. Não haverá contradição entre a primeira e a segunda parte da citação acima. Como se há de adquirir a convicção de que o princípio individual sobrevive, se não se pode estabelecer a identidade dos seres que se manifestam? Porque, desde que, coletivamente, todos os humanos sobrevivem, impossível será ter-se particular certeza, com relação a um deles. Examinemos os argumentos em que se baseou o Sr. Aksakov para chegar àquela desoladora conclusão. Segundo o autor, a presença de uma forma materializada, comprovada pela fotografia, ou nas sessões de materialização, não bastaria para lhe atestar a identidade, como, aliás, também não bastaria o conteúdo intelectual das comunicações. Eis porque não me resta mais do que formular o último desideratum, relativamente à prova de identidade fornecida pela materialização, e é que essa prova, do mesmo modo que o exigimos no tocante às comunicações intelectuais e à fotografia transcendental, seja dada na ausência de qualquer pessoa que possa reconhecer a figura materializada. Creio que se poderiam encontrar muitos exemplos desse gênero nos anais das materializações. Mas, a questão é esta: dado o fato, poderia ele servir de prova absoluta? Evidentemente, não, porque, admitido que um espírito se pode manifestar dessa maneira, possível lhe é, eu ipso, prevalecer-se dos atributos de personalidade do outro espírito e personificá-lo na ausência de quem quer que seja capaz de reconhecê-lo. Tal mascarada seria completamente insípida, visto que absolutamente nenhuma razão de ser teria. Do ponto de vista, porém, da crítica, não poderia ser ilógica a sua possibilidade. Parece que o Sr. Aksakov admite como demonstrado que um espírito pode mostrar-se sob qualquer forma, sob a que lhe apraz a tomar, a fim de representar uma personagem que é ele. Ora, isso justamente é que seria necessário firmar, por meio de fatos numerosos e precisos. Se consultarmos os milhões de casos em que o espírito de um vivo se faz visível, verificaremos que o duplo é sempre a reprodução rigorosamente fiel do corpo, atingindo essa identidade todas as partes do organismo, como prova irrefutavelmente a modelagem do pé fluídico de Eglinton, do qual falamos em capítulo anterior. Quando o duplo inteiro de Eglinton se materializa, assemelha-se a tal ponto ao seu corpo físico, que ao mister-se veja o médium adormecido na sua cadeira, para se ficar persuadido de que ele não está no lugar onde se encontra a aparição. Quando a senhora faz se mostra entre as duas metades da cortina, com suas vestes e o seu rosto, perfeitamente semelhante ao seu corpo físico, com os mesmos traços fisionômicos, cor dos olhos, do cabelo, da pele, faz-se preciso que a corrente elétrica lhe atravesse o organismo carnal, para se ter a certeza de não ser este o que se está vendo. Diz o Sr. Brackett, experimentador muito céptico e muito prudente, centenas de formas materializadas e, em muitos casos, o duplo fluídico do médium assemelhando-se-lhe tanto, que eu teria jurado ser o próprio médium, se não visse o mesmo duplo desmaterializar-se diante de mim e não houvesse, logo após, comprovado que o médium se conservava adormecido. Não acreditamos possa alguém citar um único exemplo de haver um duplo de vivo mudado o seu tipo, exclusivamente por vontade própria. Ao contrário, da observação das aparições espontâneas, tanto quanto das obtidas pela experiência, resulta que, se nenhuma influência exterior for exercida, o espírito se mostra sempre sob a forma corpórea que lhe caracteriza a personalidade. Dar-se-á tem a ele, depois da morte, um poder que lhe faltava em vida. Poderia o espírito dar ao seu corpo espiritual forma idêntica de outro espírito, de maneira a ser o sósia deste? É o que vamos examinar. À primeira vista,
Parece que o fenômeno da transfiguração confirma a opinião de que o espírito pode mudar de forma. Mas, será mesmo assim? Em realidade, o paciente é inteiramente passivo. Não é, pois, consciente ou voluntariamente que modifica o seu próprio aspecto. Ele sofre uma influência estranha, que substitui pela sua aparência do médium.